Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos, esse é o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do mundo. E o governo do estado depositou 566,25 milhões de reais em repasses de ICMS para as 645 cidades paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 30/11 a 4/12. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na ampliação do Índice de Participação dos Municípios, o IPM, definido para cada cidade. No mês de dezembro, a estimativa é transferir às prefeituras o total de 2,97 bilhões de reais em repasses de ICMS. E os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar número 63, de 11/1/90. Nos 11 meses deste ano, segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, foram depositados 26,77 bilhões aos municípios paulistas. E uma nova parceria assinada entre a Secretaria de Habitação e a iniciativa privada vai permitir a construção de 1.676 moradias pelo programa Nossa Casa, que serão repassadas com preço social. Os convênios foram assinados digitalmente, com 6 cidades paulistas. A cerimônia foi realizada por meio de videoconferência, com a participação virtual dos prefeitos das cidades beneficiadas. A expectativa é que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda exclusivamente a demanda pública que poderá adquirir as unidades a preço social. Esta demanda pública será formada por famílias com renda de até 3 salários mínimos, que moram ou trabalham na cidade em que se localiza o empreendimento, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam auxílio aluguel municipal. Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$40 mil da agência Casa Paulista, que é o braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação. Isso mesmo, Guga. Segundo o governo estadual, será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o programa Minha Casa, Minha Vida. Os municípios que assinaram convênios foram Cravinhos, Itanhaém, Limeira, Rio Claro, São Manuel e São Sebastião. E vamos aqui de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Vamos falar agora com Daniela Matos. Ela é nutricionista. Ela nos fala sobre alimentação para fortalecer a imunidade em tempos da Covid-19. Olá, seja bem-vinda, Daniela, ao Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a Daniela com a gente no Jornal da Rede Alesp de final de ano especial. E vamos aqui, né, Fábio? É outro assunto muito discutido esse ano, foi a alimentação, né? Muitos de nós aí durante a pandemia ganhamos peso, né? Nem me fale, viu, Guga? Pois é. Tivemos aumento de peso e agora estamos correndo aí, como se diz no jargão popular, correndo atrás do prejuízo, né? E ficar em casa, né? Acho que juntou o você ficar em casa também o problema, pois é, Karina Altieri, a nutricionista que vai participar com a gente no Jornal da Rede Alesp. Eu quero aproveitar para saudá-la. Seja bem-vinda ao nosso jornal, Karina. Tudo bem? Tudo ótimo. Super obrigada pelo convite de vocês. Bom dia para todo mundo também. Obrigado, Karina. Agora é a pergunta que não quer calar, né? Em tempos de pandemia, eu acho que todo mundo ficou em casa, teve ganho de peso, né? É como a gente sair dessa situação
que com certeza assolou muita gente que guardou isolamento, quarentena, porque, querendo ou não, com a ansiedade, a alimentação ela foi mais sossegada, né? Sim, com certeza. Isso também veio para uma questão de como a gente ficou na quarentena, a gente fica muito mais dentro de casa, o nosso metabolismo diminui muito. Só que a gente acabou ficando com mais tempo ocioso, e quando a gente fica com mais tempo ocioso, a gente quer comer mais. E quando a gente quer ter mais prazer imediato, a gente procura por um alto consumo de carboidrato, que foi o grande problema nesse momento. Por isso que tanta gente acabou aumentando de peso. Karina, agora se por um lado as pessoas consumiram muito carboidratos, e eu estou entre esse pessoal que consumiu bastante, o que nós precisaríamos consumir para ter uma imunidade mais forte, até para a gente evitar doenças e se precaver, inclusive, do Covid-19? Que tipo de alimentos nós deveríamos, de que tipo de alimentos nós deveríamos nos alimentar? Tá. É claro que eu não posso deixar de citar aqui, né, o alto consumo de legumes e verduras e frutas e tentar priorizar principalmente de fontes orgânicas, ou caso você não tenha essa disposição, né, para estar aderindo aos alimentos orgânicos, porque os alimentos orgânicos, eles têm mais fitoquímicos, que são os antioxidantes que vão trazer o fortalecimento para o nosso sistema imunológico, e além disso, a biodisponibilidade, que é a forma com que a gente absorve todas as vitaminas e minerais, que é quem fortalece o nosso sistema imunológico, os alimentos orgânicos, eles te trazem esse benefício. Além disso, eu colocaria uma alteração bem importante no nosso hábito alimentar e também no nosso estilo de vida, que é priorizar os alimentos integrais, porque o alimento integral, ele está mais próximo do original, então você consegue ter um teor de vitaminas e minerais muito maior. Então, seria a segunda dica que eu passaria. E a terceira dica, a gente acabar utilizando, introduzindo na nossa rotina alimentos mais ricos em antioxidantes. Eu vou citar aqui 4 que eu utilizo muito na minha prática clínica, inclusive eu passo bastante uma estratégia, por exemplo, de você estar incluindo um shot de manhã em jejum, que é sempre você juntar 3 alimentos que têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante muito grande. Por exemplo, o própolis, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória muito grande, a cúrcuma, que também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, poderia citar aqui o gengibre. Então, por exemplo, fazer um shot para você consumir de manhã, e de repente você esprema um limão, que vai ser rico em vitamina C, e adiciona um pouco da cúrcuma e um gengibre, você acaba ofertando uma quantidade de antioxidante na sua rotina de uma forma prática, e isso ajuda você a fortalecer o seu sistema imunológico. Existe muita diferença, Karina, em relação à alimentação de uma pessoa mais jovem e uma alimentação de uma pessoa mais idosa para conseguir esses resultados positivos em relação à imunidade? Sim, com certeza. Eu colocaria que a nutrição, ela trabalha, né, com esse aspecto muito preventivo, né? Porque a ideia seria a gente tá fornecendo o máximo de nutrientes possíveis imaginar, e principalmente para o idoso, né, que no caso desse momento que a gente está vivendo é quem está no grupo de risco. Então, a gente pensar em incluir o máximo de legumes e verduras, principalmente os verdes escuros, que são ricos em ácido fólico, complexo B, magnésio, você vai ter um aporte de zinco ali, que ele acaba auxiliando bastante. Trabalhar a hidratação do idoso. A gente observa na prática que o idoso, ele não tem muito esse hábito de se hidratar, então avaliar o quanto esse idoso tá ingerindo de água é bem importante, e a estratégia que eu passei aqui de você introduzir alimentos, às vezes pode ser ervas e especiarias, como eu dei o exemplo aqui da cúrcuma, você utilizar isso durante a rotina, você consegue fortalecer esse sistema imunológico e ter um aporte de antioxidante muito maior para esse idoso. Agora, Karina, eu gostaria de perguntar também essas vitaminas, né, que se vende em farmácia, por exemplo, vitamina D junto com zinco e vitamina C efervescente. Ela todo mundo pode tomar, faz uma prevenção também, aumenta a imunidade, esse tipo de vitamina, ou o interessante é ganhar a vitamina através dos alimentos? Como nutricionista, né, eu sempre vou sugerir a gente tentar adequar a nossa dieta
e trabalhar muito bem essa seleção e essa variedade daquilo que a gente consome, porque a gente tem uma tendência a ter uma dieta muito monótona, né, deixar alimentos repetitivos, às vezes fazer o que você almoçou, algumas pessoas acabam jantando, principalmente nesse momento de quarentena, né, que as pessoas acabam procurando mais praticidade, mas o ideal seria a gente sempre tentar focar essa ingestão de vitaminas e minerais dos alimentos, mas uma estratégia que a gente tem é, através dos exames bioquímicos, a gente identificar a falta de alguma vitamina, como, por exemplo, a vitamina D, que a gente sabe da sua importância para fortalecer esse sistema imunológico, não só ela, como a própria vitamina C também. A vitamina C, no caso, é muito fácil da gente conseguir atingir a recomendação diária. Um copo de suco de laranja, você já tem a recomendação de vitamina C. Então, a vitamina D, como a maior forma de produção seria através do sol, já é uma vitamina que grande parte das pessoas, principalmente até por conta dessa exclusão, o fato da gente estar de quarentena, a gente tem uma exposição menor, a gente acaba tendo a tendência de diminuir. Mas o ideal seria fazer um exame de sangue através desse resultado e interpretar junto com o seu médico ou a sua nutricionista para ver a sua necessidade de ingestão. E o zinco? O zinco também. O zinco, complexo B, selênio, vitamina A, todas essas vitaminas minerais, elas ajudam ao fortalecimento dessa imunidade. Especificamente, a vitamina C e o zinco, né, que a gente acaba vendo bastante vitaminas efervescentes, que os dois estão juntos, ele consegue aumentar a maturação dos linfócitos. Os linfócitos seriam uma das formas com que o nosso corpo nos defende. Karina, houve algumas pesquisas que falaram que, pesquisas iniciais, claro, né, que pessoas que tinham deficiência de vitamina D e que foram internadas com Covid-19 tiveram um pouco mais de complicações e tiveram mais dificuldades de deixar o hospital. Você ficou sabendo sobre isso? Isso faz sentido na sua análise? Sim, a vitamina D é uma vitamina extremamente questionada já há tempos, antes até do Covid aparecer, que ela está muito relacionada, de fato, ao fortalecimento desse sistema imunológico. Esse foi um estudo que foi feito na Itália, lá no comecinho da pandemia, mas, infelizmente, a gente não pode afirmar ainda nada, porque nada foi muito conclusivo, mas o que eu posso afirmar é que existem diversas evidências científicas que falam dos benefícios para a vitamina D para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, e não só pela questão da pandemia, mas também para a prevenção de doenças autoimunes, que cada vez mais, por conta do excesso de estresse, vem aparecendo numa frequência maior. Karina, uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: eu já escutei algumas pessoas falarem que determinadas vitaminas, se por exemplo, das frutas, né? Se você, ao invés de comer a fruta, você fizer o suco, você perde essas vitaminas. Isso é verdade? O que acontece é que quando você bate, vou te dar o exemplo da vitamina C. Quando você tem uma fruta, um legume, e ele é rico em vitamina C, e você corta e você demora para ser consumido, você acaba oxidando a vitamina C. O exemplo fácil que a gente tem é quando a gente corta a maçã ao meio, né, que ela começa a escurecer. Esse é o tempo que a gente tem para oxidar essa vitamina C. Então, a vitamina C, ela é muito frágil. Então, a gente oxida ela muito rápido. Então, o ideal é que você faça um suco e você acaba ingerindo ele o mais rápido que você conseguir. O que a gente acaba tendo uma perda, se você coar o suco, seriam das fibras. As fibras que vão trabalhar para o equilíbrio da função intestinal, para gerar maior saciedade, também então, auxilia na redução de peso, enfim, tem diversos benefícios. Caso você coe esse suco, você tem essa perda, mas caso contrário, não. Doutora, nós falamos sobre uma alimentação mais saudável, que ajude na imunidade em relação aos idosos, falamos em relação aos mais jovens, em relação aos bebês. O que os bebês do que eles devem se alimentar para conseguir também fortalecer a imunidade deles?
Sim, claro. As crianças, né, os bebês, claro, os que já estão no processo de desmame, o ideal, principalmente, é ficar atento na vitamina D, né, ficar atento também no zinco, na ingestão de alimentos fontes de zinco, como, por exemplo, carnes, sementes, soja, às vezes até um próprio fígado, né, as crianças estarem ingerindo esse tipo de alimento. Poderia citar aqui os alimentos fontes de ferro, até por uma questão de crescimento, né, essa criança ela acaba tendo uma demanda maior, então priorizar alimentos fontes de verduras verdes escuras, tentar não deixar de incluir, né, as proteínas, que seja de fonte vegetal ou animal, mas tentar incluir e ter uma alimentação variada. Na natureza, é muito interessante isso quando a gente para enxergar de outra forma, mas pensar nos alimentos da época significa que normalmente são os nutrientes que a gente vai precisar para aquele período. Vou te dar um exemplo. No inverno, a natureza ela tem uma maior produção de alimentos ricos em vitamina C. Por quê? Porque é para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, também priorizar esses alimentos da época, a gente vai ter um aporte menor desses agrotóxicos que acabam trazendo diversos malefícios, ou seja, você também tem esse benefício de fortalecimento do seu sistema imunológico, e você consegue garantir um aporte nutricional também. E lembra, variar muito a dieta, isso é o mais importante. Karina, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você, aí na sua colocação, você usou a expressão comer é um alimento de cor verde escura. Você falou verde escura. E eu já escutei muitas pessoas falarem que se você tem dúvida em como se alimentar bem, basta fazer um prato colorido. O fato de você estar fazendo um prato colorido, muito provavelmente você tem ali diferentes vitaminas ali. Explica um pouco se isso é mito, se isso é verdade, qual que é o raciocínio em cima desse prato colorido. É verdade. Quanto mais colorido é esse prato, maior a variedade de nutrientes que você tem ali. Então, por exemplo, os alimentos verdes escuros, você acaba tendo uma fonte de ferro, de ácido fólico, de magnésio. Já os alimentos laranjas, você já consegue ter um aporte maior, por exemplo, de vitamina A. Então, as cores dos alimentos, você manter esse prato variado, significa que você vai ter uma variedade de fitoquímicos, né, que tem essa ação antioxidante, que também fortalece o nosso sistema imunológico, e você consegue garantir esse aporte energético e essa variedade de vitaminas e minerais pelas cores dos alimentos. Você tem razão. Doutora Karina, em relação à água, para hidratar o corpo, né? Isso nunca é demais a gente falar sobre esse assunto. A senhora falou que às vezes os idosos têm um pouco de dificuldade de ingerir mais líquido. Se fala que cada pessoa deveria ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. A gente sabe que muita gente não segue, infelizmente, essa orientação. Eu sou um que às vezes eu acabo até bebendo 2 litros por dia, mas depois tem um outro dia que eu já bebo pouquíssima água. Qual a importância da água para melhorar a saúde, para melhorar a imunidade das pessoas? A água é importantíssima e é importante a gente fracionar o seu consumo ao longo do nosso dia, organizar. O cálculo ideal para a gente saber, para a nossa constituição corporal, do quanto de água e líquidos você tem que consumir ao longo do dia, é você fazer o seu peso vezes 35 ml de líquidos por dia. Então, você faz, por exemplo, você pesa 60 quilos, faz vezes 35, vai dar o total em ml que você tem que consumir de água e líquidos ao longo do dia, para você avaliar se, de fato, você está consumindo a quantidade que seu corpo precisa. Por quê? Qual a importância? Porque sem a água, você não tem diversas reações químicas que acontecem no seu corpo, você não consegue liberar as toxinas que a gente acaba produzindo por uma questão digestiva, respiração, enfim, durante todo o dia. E uma das estratégias é o alto consumo de água faz com que a gente consiga eliminar essas toxinas. Então, essa alta ingestão e esse equilíbrio é muito importante. E uma das coisas que a gente vê hoje é que cada vez mais as pessoas vêm retendo mais líquido exatamente pela falta desse hábito e dessa preocupação. Karina, a pessoa que está nos escutando em casa neste momento, que está assistindo a sua entrevista, todas essas informações, essas orientações para uma alimentação saudável, se você pudesse dar algumas dicas de forma mais direta para essa pessoa que está nos assistindo em casa, de que forma ela pode planejar para ter um almoço simples,
mais saudável, um jantar simples, mais saudável? Nunca deixar de incluir bastante legumes e verduras, né, nesse prato. Proteínas magras, né? Por exemplo, fazer um peixe, o hábito do paulista, né? Do brasileiro, a gente tem uma baixa ingestão de peixes, principalmente de fontes de ômega 3. O ômega 3 é muito importante para a gente estar ingerindo, porque ele tem uma ação anti-inflamatória importante. Então, quanto maior a sua ingestão de peixes, principalmente de águas frias, que é o que vai ter essa concentração maior de ômega 3, vai te trazer muito benefício para a sua saúde. E caso você gosta de incluir um arroz, ou enfim, algum tipo de carboidrato, tentar substituir sempre por um carboidrato integral. Então, por exemplo, um arroz integral, vai comer um pão, tentar priorizar um pão integral, e quanto maior a variedade desses nutrientes, como a gente já citou aqui antes, deixar esse prato mais colorido é bem importante para você conseguir ter uma variedade e garantir o seu aporte diário de vitaminas e minerais. Doutora, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Então, uma próxima oportunidade aí da gente esclarecer a população sobre alimentação saudável. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom dia, bom trabalho. Falamos de alimentação para fortalecer a imunidade em tempos da Covid-19. Conversamos com a doutora Karina Altieri, que é nutricionista funcional. Legal, né, Fábio? Cuidar de uma boa alimentação numa época tão difícil. Quem pode, é importante que faça, né? Uma entrevista bastante esclarecedora, né, Guga? Exatamente. Porque, na realidade, as pessoas até têm uma noção realmente de como se alimentar bem, mas nem sempre as pessoas seguem isso. E a Karina, ela acabou explicando pra gente de uma forma fácil, de uma forma simples. Quer dizer, você tem dúvida, faz um prato um pouco mais colorido, né? Faz um prato equilibrado, né? Quer comer carboidrato? Come, mas não come só carboidrato, come um pouquinho, come outra coisa. Então, gostei muito da entrevista. Eu acho que foi de uma forma fácil, esclarecedora para as pessoas que estão nos assistindo em casa nesse momento. Bem interessante isso. E o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, apresentou o projeto de resolução, o PR-20 de 2020, que institui o programa Adote uma Caneca no âmbito interno do Poder Legislativo Estadual para estimular a não utilização de copos plásticos descartáveis. Exatamente, Guga. A proposta, de acordo com o parlamentar, tem como principal objetivo estimular servidores e parlamentares a praticarem um consumo consciente dentro do Poder Legislativo. Conforme o artigo 3º do PR, a Assembleia Legislativa deverá substituir os copos descartáveis por recipientes de maior durabilidade, como canecas ou copos de vidro, de alumínio e ou plástico rígido. Os estoques de copos plásticos descartáveis existentes deverão ser disponibilizados para uso imediato, sem a possibilidade de aquisição ou compra para reposição, comentou o parlamentar. O deputado do PT lembra que a Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que o plástico representa 80% do lixo do oceano. Além disso, estudos da equipe de impacto ambiental da Unesp estimam que são consumidos no Brasil cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia, o que corresponde a 1,500 toneladas de resíduos plásticos produzidos diariamente. O parlamentar afirma que para reverter essa situação é preciso colocar em prática o conceito de redução, reutilização e reciclagem desses materiais. Foi a partir desses conceitos que algumas instituições de ensino brasileiras tomaram iniciativas para diminuir o consumo de copos descartáveis. E com muita informação, vamos a um giro de repórteres, os repórteres da Rede Alesp aqui conosco via Skype. Quem fala com a gente agora, Guga, é a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Qual a informação que você traz para nós nesse jornal da Rede Alesp? Bom dia, meninos. Bom dia. Como vocês estão? Estamos bem. Tudo e você? ótimo. Tudo ótimo também. Eu vim falar um pouco para vocês, a gente tem feito aí algumas
algumas retrospectivas aí das nossas entradas, e hoje eu vim falar da presença dos secretários de Estado. Semestralmente, os secretários vêm à Assembleia Legislativa prestar contas da sua gestão. De acordo com o artigo 52A da Constituição do Estado, os secretários são convidados a prestar contas aí com relação às ações das suas pastas, né? Então, dessa maneira, a gente fica sabendo do que está acontecendo no dia a dia das secretarias do Estado, a gente que acompanha todo o caminhar aí do trabalho dos deputados, e os deputados fazem questionamentos aí com relação a essa atividade que está acontecendo dentro da secretaria, né, das secretarias, né? Nessas conversas, os secretários apresentam os números da pasta, as ações que estão sendo realizadas, os projetos em andamento, e no questionamento dos deputados é comum que eles apresentem aí quais são as demandas que eles querem encaminhar para os secretários, e iniciem até uma conversa para a solução de problemas que eles vêm observando, que a população encaminha para os gabinetes, e aí eles, nessa oportunidade de conversa com os secretários, eles conseguem fazer esse encaminhamento. A vinda dos secretários ocorria antes de maneira presencial, né? Mas por conta da pandemia passou a ocorrer de maneira online. Então, no primeiro semestre, os secretários que vieram aqui à Assembleia Legislativa responderam muito sobre as questões para mitigar a pandemia naquele momento. E aí, nesse segundo semestre, eles estão voltando à Assembleia para falar sobre as ações que efetivamente foram realizadas e da retomada da economia. Então, são dois momentos diferentes aí, importantes para que a gente consiga entender as ações que estão em realização aí pelos secretários, né? Um exemplo de participação aí desses secretários, do secretariado, que são vários secretários, foi a presença do secretário de Turismo, Vinícius Lumertz. O secretário teve o turismo no estado teve um enorme impacto com a pandemia, não só porque mais de 45 milhões de viagens deixaram de ser realizadas, mas também pelos empregos que movimentam a economia de centenas de cidades do interior. Muitas cidades têm a sua economia alicerçada no turismo. E se não houve as viagens, então essas cidades tiveram aí umas perdas significativas, né? Então, não só pelas belezas naturais da cidade, que a economia gira em torno do turismo, mas também pelas pessoas que vivem de vender lembrancinhas, de fazer guia turístico, enfim, de uma série de profissionais foram impactados com a redução do turismo no estado. E não havia condições realmente de fazer turismo em determinados momentos da pandemia, porque realmente a orientação foi de ficar em casa, e aí as pessoas precisaram abdicar aí desses momentos fora dos seus domicílios, né? O secretário veio no primeiro semestre, falou das ações que estavam sendo realizadas em parceria com o Desenvolve São Paulo. O Desenvolve São Paulo, só para lembrar aí para vocês, é o banco que de fomento do estado de São Paulo. Então, ele ajuda a amenizar aí essas questões aí de ordem financeira. O secretário trouxe uma informação que o Desenvolve São Paulo conseguiu injetar 1,4 bilhão no setor de turismo. É um volume bem grande, bem significativo. E esse dinheiro foi para empresas pequenas, para empresas médias, para ajudar que eles mantivessem o fôlego ali durante esse período difícil que foi o da pandemia, né? E agora, no segundo semestre, o secretário voltou à Assembleia Legislativa para trazer números desses investimentos, para trazer o que aconteceu com esses investimentos, falar da campanha do turismo responsável
está sendo lançada nesse final de ano, da busca de empregos nas cidades que vivem do turismo. Então, a perspectiva, o secretário hoje tem um plano para 2021 e 2022, para a médio e longo prazo as pessoas voltarem, obviamente, a fazer turismo e esses investimentos, esses empregos voltarem para o estado de São Paulo. Então, a gente lembra que as pessoas não viajaram para o interior de São Paulo, mas também não viajaram para o interior e também não viajaram para outros estados. Então, como o secretário disse, quando esteve conosco, as pessoas estão com esse dinheiro de acordo com os cálculos dele, mais de 13 milhões de reais aí na mão para fazer esse turismo. E, de acordo com a avaliação do secretário, tão logo a gente tenha uma situação da vacinação, de uma certa tranquilidade, as pessoas vão querer viajar para relaxar de tudo isso que aconteceu, é um movimento natural, ele avalia. Então, dessa forma, a expectativa do Estado é dar conta dessa demanda, e por isso que o Estado tem feito esses fomentos aí de investimento através do Desenvolve São Paulo, para que as empresas consigam dar conta dessa maior demanda. Então, vejam, olha que interessante essa participação. Então, os deputados, eles vão acompanhar esse processo ao longo dos próximos meses para ver se o que foi, o que veio e os planos que o secretário colocou aqui para eles na participação, se eles vão se concretizar. Então, quando chegar a próxima vez que ele for convidado, vier até as comissões, vier prestar esclarecimentos nas comissões, então os deputados vão fazer um balanço aí do que foi conversado com o secretário. Outra secretária que falou sobre, foi muito aguardada aí por todas as comissões, foi a secretária Patrícia Ellen. A secretária Patrícia Ellen, ela sempre, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A secretária esteve na linha de frente do Comitê de Combate à Pandemia desde o começo. Então, foi uma secretária das mais solicitadas desde o início da pandemia. Não que os outros não foram, mas era necessário que ela chegasse na linha de frente, uma vez que foram as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que foram interligando com outras secretarias. Isso foi um movimento também muito importante. Então, através das palavras das secretária que foram proferidas não só nessas reuniões aí com as comissões, mas também nas coletivas com o governador, as pessoas foram entendendo aí o que era para fazer, como era para fazer, e a gente foi enfrentando a pandemia ao longo dos meses. É importante também destacar que, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, houve também uma interligação com outras secretarias, e essa interligação foi muito importante para que o Estado continuasse funcionando, para que o Estado continuasse com as suas atividades numa certa normalidade. Então, foi importante o posicionamento, né, da secretária Patrícia Ellen, como a ação conjunta que ela promoveu entre as secretarias para mitigar a crise sanitária. Então, todos esses exemplos que eu dei, é importante que a gente sempre fique atento aí, né, com relação a a presença dos secretários aqui na casa, porque eles trazem visões diferentes aí para que a gente entenda qual que é o processo que o Estado passou até agora no meio dessa crise sanitária e como o governo vai adotar ações para iniciar o ano de 2021. Então, isso é bem importante. Outro secretário que veio, que deu uma importante contribuição foi o secretário de Agricultura. A gente lembra que
no interior do estado de São Paulo, a gente tem uma agricultura muito forte, agricultura familiar, um agronegócio muito forte, e essas pessoas também foram bastante impactadas pela pandemia. Então, essas ações, e a gente também tem muitos deputados ligados ao agronegócio. Então, essas ações, essa conversa com o secretário pode dar luz a problemas que foram enfrentados aí durante esses últimos meses e que os secretários vão poder esclarecer cada uma desses parlamentares e que trazem dúvidas que são dos seus eleitores, são da população do estado de São Paulo. Então, a participação dos secretários ao longo desse ano de 2021 desse ano de 2020 foi bastante importante. A gente aguarda que todos eles, todas essas oitivas, né, que é como a gente chama, todas essas oitivas tragam essas boas perspectivas para o ano que está se iniciando. E aí, no ano que vem, a gente vai fazer um balanço de tudo isso que foi falado. A gente tem uma outra coisa que é bom a gente destacar, é que os secretários, eles falam de acordo com uma perspectiva de arrecadação, de uma perspectiva de valores que eles têm na pasta. E aí, quando a gente for fazer o balanço, a gente vai ver se esses valores realmente se concretizaram, se eles tiveram como contar com esse volume de investimentos para conseguir aplicar nas áreas essenciais aí, respectivas das pastas deles. Melissa. Essas eram as informações que eu tinha para vocês. Muito obrigada, meninos. Obrigado, Melissa. Um ótimo dia para você. Essa foi a repórter Melissa Araújo no Jornal da Rede Alesp. Confira outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco. O governo do estado depositou 566,25 milhões de reais em repasses de ICMS para 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 30/11 a 4/12. Os valores correspondem a 25% da arrecadação de impostos que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios, o IPM, definido para cada cidade. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando que se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, você liga para a gente. No nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950 e deixa lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de distanciamento e prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, um ótimo dia a você. Obrigado pela sua audiência, até o próximo jornal. Valeu, Fábio. Valeu, Guga. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.